Abra sua Bíblia comigo então em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versos de 1 a 15. Esse texto diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nem escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Nós vamos tratar sobre o tema: a disciplina e a restauração do povo de Deus. E eu quero fazer aqui 3 afirmações à guisa de introdução. A primeira delas é que o juiz se apresenta para aplicar o juízo. Chama a atenção dos irmãos que Amós apresenta nesta obra 5 visões. Esta é a 5ª e última visão. A primeira visão está no capítulo 7, verso 1. E isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos. Então, uma invasão de gafanhotos, a primeira visão. Segunda visão, capítulo 7, verso 4. E isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo. Então, a segunda visão é a devastação do fogo. Terceira visão, capítulo 7, verso 7. Isso também me mostrou o Senhor, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Então a terceira visão é o prumo. A quarta visão está aí no capítulo 8, verso 1. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão,
Então, a quarta visão, um cesto de frutas maduras, ou seja, o país, a nação, está madura para o juízo. E a última visão, está aí no capítulo 9, verso 1. Viu o Senhor que estava em pé. Agora Deus não mostra uma visão apenas. Agora o próprio Deus é a visão. Dizendo o seguinte: a hora do juízo chegou. A hora da disciplina chegou. Agora a situação é irreversível, irremediável. Porque nas outras visões, como você pode conferir no capítulo 7, verso 2, é a intercessão do profeta. Tendo eles comido de toda a erva da terra, a visão dos gafanhotos, disse ao Senhor Deus: perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Há momentos em que Deus diz assim: ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Em havendo arrependimento, ainda tem perdão. Chega uma hora, entretanto, que Deus disse: basta, chega. Chegou a hora do acerto de contas. É isso que está acontecendo aqui. Então, vejam vocês, a visão agora é que o juiz está presente para julgar, e o santuário, e preste atenção, não está falando da casa de Deus de Jerusalém, está falando do santuário pagão, sincrético, que Jeroboão I levantou em Dan no norte e em Betel no sul. Um templo onde se adorava um bezerro de ouro. Um templo onde os sacerdotes foram forjados, criados, nomeados em competição e substituição ao sacerdócio levítico legítimo. E Deus está dizendo o seguinte: agora esse santuário vai ser derrubado de cima a baixo. Não vai mais permanecer. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. O que Deus está fazendo é desmantelando, desconstruindo, desmontando, arruinando por completo o sistema religioso idólatra, criado por Jeroboão I. Então, só queria que os irmãos prestassem muita atenção nesse ponto. Ao longo da história de Israel, o pecado que quanto mais e constantemente ocorreu foi o pecado da idolatria. Vejam vocês que Israel está no Egito. Através da família de Jacó, pela intermediação de José, 70 pessoas descem. Passam 400 anos. E eles saem de lá com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Lá no Egito eles tiveram contato com idolatria. E um dos objetos adorados lá no Egito era o bezerro de ouro, símbolo da fertilidade. Esse povo caminha 40 anos no deserto. E se vocês lerem atentamente o livro de Números, que é o livro que retrata essa jornada de 40 anos, reincidentemente esse povo está caindo na idolatria. Lembram quando Moisés sobe ao monte, fica lá um tempo, e o povo chega para Arão e diz: olha, Arão, esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos se ele vai voltar, então faça-nos deuses, para podermos adorar. E então o que o Arão fez? Manda as mulheres e o povo tirar as argolas das orelhas, que eram de ouro, era muita coisa, estou falando de 2 milhões de pessoas, suficiente para construir um bezerro de ouro. E o povo se entrega a um culto pagão, com viés de promiscuidade sexual, em nome de um culto a Deus. E Moisés fica muito irritado quando desce do monte e destrói o bezerro de ouro. Mas Israel continua na peregrinação adorando deuses dos povos ao redor. Aí entra a conquista da terra, pela liderança de Josué. Qual foi o maior problema? Adorar os deuses pagãos. Aí entra o período dos juízes, 330 anos.
Qual foi o pecado reincidente do povo? Adorar os deuses dos povos, que eles foram chamados por Deus para conquistar a terra deles. Embora às vezes tenham vencido alguns desses povos, sucumbiram diante dos deuses desses povos. Bom, aí vem a monarquia. Davi com Saul, com Davi, com Salomão. E o que acontece no final do reinado de Salomão? Ele passa a adorar os deuses das suas mulheres, muitas mulheres. Não só adorar, mas construir capelas, templos a deuses pagãos. Aí o que acontece? O reino, até então, uno, é dividido. E 10 das tribos, das 12 tribos, seguem a liderança cismática de Jeroboão I. O que Jeroboão I faz? Ele rompe com a dinastia de Davi, não só politicamente, ele rompe também religiosamente, espiritualmente. Porque ao assumir o reino, em 931, o que ele faz? Manda construir 2 bezerros de ouro. Um em Betel, outro em Dan. E a partir de agora ele diz para o seu povo: não temos que ir mais para Jerusalém adorar a Deus. Agora nós temos os nossos próprios deuses. Agora nós temos o nosso próprio santuário. Agora nós temos os nossos próprios sacerdotes. Agora nós temos a nossa própria liturgia. E sabe o que aconteceu? Os 19 reis que governaram nesse reino chamado do norte, todos eles, sem exceção, adoraram o bezerro de ouro. Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Todos eles, em 19 anos, nunca largaram a idolatria. Amós está escrevendo aqui no reinado de Jeroboão II, que foi o rei que mais reinou em Samaria, 41 anos, e que desfrutou no seu reinado de prosperidade. Por quê? Porque as grandes potências, Egito, Assíria e Babilônia, estavam acomodadas por lá. Os inimigos limítrofes estavam também acomodados. E então ele teve paz política e teve prosperidade financeira, mas assodadamente vivendo na idolatria. A ponto de, no capítulo 7 de Amós, quando Amós denuncia os pecados da nação, aparece o sacerdote de Betel e disse para Amós: Amós, você não é daqui, você é lá do sul, você é lá de Judá, então arruma as malas e vai profetizar lá na sua terra. Aqui não, porque aqui é o santuário do rei e o santuário do reino. Ou em outras palavras, a religião estava de mãos dadas com o Estado, para defender os interesses do Estado e não defender a verdade. Semana passada, um dos políticos destacados do Brasil, não preciso mencionar o nome, defendeu, em nome da tese de um Estado laico, a religião do Estado. É o Estado que tem que definir a religião. Isso é cair no pecado de Jeroboão I. Isso é dizer que é o Estado que legitima a religião e não a verdade de Deus. E todas as vezes na história que o Estado quis domesticar a religião e que a religião esteve a serviço do Estado, o povo caiu na mais tosca idolatria e opressão. É isso que está acontecendo aqui. O que é que acontece? O culto que essa religião presta não é o culto que agrada a Deus. Pode conferir comigo o capítulo 5, verso 21 e 23. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo. Leia aí comigo. Aborreço, desprezo as vossas festas
Com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua ira. Agora preste atenção de novo. Quando a teologia é falsa, é impossível que a ética seja verdadeira. Por quê? Porque a teologia é mãe da ética. A ética é filho da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então vamos ver a ética então. Veja lá capítulo 2, versículo 8. Põe na tela, vamos juntos. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então a promiscuidade e a prevaricação no uso dos recursos espirituais. Olha o capítulo 4, verso 4. Olha a ética torta aí, versículo 4, vamos lá. Vinde a Betel, transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dias. Ou seja, os rituais estão acontecendo, embora o culto é pagão. É sincrético, mas está lá acontecendo as coisas. Mas Deus olha, quanto mais vocês fazem sacrifício, mais vocês pecam, mais vocês multiplicam as suas transgressões. Quando a teologia é ruim, a ética não pode ser boa. 8,14, olha aí. Toda a igreja comigo. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Por quê? Porque estão jurando por um ídolo, por um bezerro de ouro, e não em nome do Deus vivo e todo poderoso. Então o que é que Deus está fazendo agora? Estou fazendo uma introdução longa para entrar no texto. O que Deus está fazendo agora? Ele falou, olha, essa religião pagã não vai subsistir mais. Deus está desconstruindo tudo. Deus está desmoronando tudo. Deus está destruindo o templo. Deus está destruindo os adoradores desse falso Deus e dessa falsa religião. Deus está fazendo uma faxina geral na sua disciplina. Como assim? Veja você que está profetizando no tempo áureo de Israel. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Um reino poderoso virá e saqueará e matará e levará o povo para a escravidão. Então, essa é a introdução deste capítulo que vamos agora passar a considerar. Então, com a Bíblia aberta aí comigo, vamos à análise do texto. Então, esse texto tem 3 divisões básicas. A primeira divisão, Deus julga de forma inescapável o seu povo, versos 1 a 6. Segundo, Deus governa soberanamente as nações, versos 7 a 10. Terceiro, Deus restaura o seu povo, versos 11 a 15. Preste atenção nisso. Via de regra, os profetas de Deus apontam o pecado, apontam a disciplina e apontam a restauração. Em havendo arrependimento, há perdão. Em havendo volta para o Senhor, Deus suspende o juízo e aplica a sua graça. Foi assim no passado, é assim hoje. Então vamos à análise do texto então. Primeiramente, Deus julga de forma inescapável o seu povo. E por que Deus julga de forma inescapável o seu povo? Primeiro, porque o juízo de Deus é inescapável por causa da onipresença de Deus. Notem comigo, no verso 1 a 4, Deus sendo Deus onipresente. Aliás, é isso que a Bíblia menciona lá no Salmo 139. Lembram? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desce ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, Deus é inescapável. Não há buraco
possa esconder de Deus. Não há caverna que a pessoa possa ficar escondido do olhar perscrutador de Deus. Aliás, há um texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, porque é uma cena do juízo final, e na mesma situação as pessoas querem fugir de Deus, se esconder de Deus. Elas não estão com medo de morrer, não estão até querendo morrer, mas nem isso conseguem. Elas estão com medo da presença do juiz. Leia lá comigo, por favor, Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Olha que cena dramática do juízo final, diante do Deus onipresente e inescapável. A igreja toda lê em voz alta comigo esses versos, 12 a 17. Vamos juntos. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram à terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se, como que num pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, Deus é inescapável. Onde os homens vão tentar fugir de Deus? Primeiro, não há refúgio sobrenatural. Versículo 2. O mais profundo abismo é o Sheol. A palavra aqui, Sheol, é o túmulo. E ele diz: ainda que desça o mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Ele pega os dois extremos, o mais baixo, o mais alto. Se você está falando aí no mundo espiritual, não há chance de se escapar do juízo de Deus. Não há refúgio sobrenatural. Mas no verso 3 ele diz que não há refúgio natural. Leia o verso 3 comigo, 9:3. Toda a igreja comigo, vamos juntos. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, eu lá darei ordem à serpente, ela os morderá. Então vamos entender a questão natural. Ele está falando do Carmelo. Carmelo não é um monte, é uma cordilheira de montanhas, 600 metros acima do nível do mar. Por que ele menciona o Carmelo? Porque o Carmelo não é só uma cordilheira de montanhas. Carmelo tem centenas de buracos, de cavernas, onde se escondiam as pessoas das perseguições. Lembram lá daquele homem que escondeu os profetas de Deus quando Jezabel estava perseguindo-os para matar? Nas cavernas do monte, da cordilheira de montanha do Carmelo. Então o que ele está dizendo? Ainda que as pessoas se escondam nas cavernas dos montes, ou ainda que as pessoas tentam se esconder lá nas profundezas do mar, não há geografia natural que possa livrar alguém das mãos de Deus quando ele se levanta para julgar. Essa é a ideia que o texto quer passar. Mas em terceiro lugar, não há refúgio sobrenatural, não há refúgio natural e não há refúgio político. Olha o verso 4, leia o 4 comigo. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará, porque os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então veja você que eles poderiam pensar: bom, quando o cativeiro chegar, e chegou, e nós estivermos debaixo do guarda-chuva do grande e poderoso império assírio, aí Deus não nos alcançará, aí Deus não nos achará. Engano. Deus está lá em cima, Deus está lá embaixo, e Deus está em qualquer geografia política do mundo, quando se trata do seu juízo. Ou seja, Deus é inescapável. Segundo ponto,
É que o juízo de Deus é inescapável não só por causa da sua onipresença, mas é também inescapável por causa da sua onipotência. São os versos 5 e 6. Vamos ler juntos 5 e 6. Toda a igreja comigo. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Em outras palavras, Deus controla o quê? Controla a terra, conforme o verso 5. Controla quem? Todos os que habitam na terra. Controla mais o quê? Deus controla o céu. Deus controla mais o quê? Deus controla as águas, o mar, os rios, as fontes. Ou seja, não há espaço no universo onde o poder de Deus não esteja completamente sendo exercido soberanamente. Quando Deus se levanta, não tem escapatória. Porque Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. Essa é a ideia que Amós quer passar para nós. Traduzindo isso em termos de realidade. Sabe o que Deus está dizendo? Sou eu que estou preparando um grande e poderoso império, que virá, e que saqueará, e que matará, e que escravizará. Preste atenção nisso, irmãos. Eu estou falando das 10 tribos do norte. E Deus levanta a Síria, que é chamada da vara da ira de Deus. Então, as 10 tribos do norte de Israel não caiu nas mãos da Síria em 722, porque era frágil, ou porque a Síria era poderosa. É verdade, Israel era frágil comparado ao poderoso império assírio. Mas foi Deus quem entregou. Quando você volta para as 2 tribos do sul, Judá, não foi Nabucodonosor e a grande Babilônia que saqueou o templo e destruiu Jerusalém e queimou o templo de Jerusalém e levou o povo cativo. É verdade que a Babilônia era um poderoso império, mas está escrito na Bíblia que foi Deus quem entregou. Entregou os vasos do templo, entregou a cidade, entregou o povo. Ou seja, a força poderosa do juízo não está na mão do homem, está na mão de Deus. O maior inimigo do homem não é o homem. O maior inimigo do homem é quando Deus se volta contra ele. O maior problema do homem não é nem mesmo a presença do diabo. O maior problema do homem é a ausência de Deus. Aqui está um ponto que Israel não entendeu. Ele está debaixo do juízo divino. Olha comigo o capítulo 4, versículo 2, para você entender isso melhor. 4:2, vamos todos ler. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes como fisga de pesca. Então, quem está trazendo a Síria é o próprio Deus. Vamos ao segundo ponto, então, da nossa mensagem. O Deus que governa soberanamente as nações. Aqui tem um ponto muito importante para nós. Porque às vezes, irmãos, nós criamos uma imagem de Deus como se Deus fosse um Deus tribal. Ou seja, Ele é o Deus de Israel. Ele só se importa com Israel. Ele só governa Israel. A ação dele é só direcionada a Israel. Deus não tem nada a ver com as outras nações. Às vezes nós pensamos também que o nosso Deus só é o Deus da igreja, que Deus só está se importando com questões religiosas, eclesiásticas, espirituais. Isso é uma visão distorcida de Deus. Deus é o soberano Senhor do universo. Deus é o soberano Senhor das nações. Deus é o Deus que interfere nos negócios das nações. Deus é o Deus que se importa com o comércio, com a indústria, com a política, com a economia, com a realidade social. Deus se importa com as transações internacionais.
Deus é o soberano Senhor de tudo. E agora Deus vai mostrar isso para eles. Deus se importa com quem? Se importa com Israel. Mas o versículo 7, confirem comigo, de Amós 9:7, ele se importa também com mais quem? Com os etíopes. Ele se importa também com quem mais? Com os filisteus. Com quem mais? Com os sírios. Ou seja, ele está dando exemplos de que Deus é o Deus do universo e das nações. O que ele está dizendo? Que Israel não pode inchar o peito e levantar o narizinho e pensar, não, o nosso êxodo, só nós experimentamos um êxodo, uma libertação. Não! O versículo 7, leia comigo o verso 7, por gentileza. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Cáfita os filisteus, e de Quiro os sírios? Ou seja, os filisteus tiveram também um êxodo, os sírios também tiveram um êxodo, como Israel teve um êxodo. Ou seja, não pense que Deus só gosta de você e que Deus não se importa com os outros. Aliás, esse foi um problema de Israel, achar que Deus é nosso amigo e inimigo de todo mundo que nós não gostamos. Nós queremos que Deus seja nosso amigo, que Deus seja inimigo dos nossos desafetos. E Deus não se enquadra nisso. Deus é livre, Deus é soberano, Ele ama incondicionalmente. Ele ama as nações. Então o seu governo opera em toda a terra. Quando você está falando, por exemplo, dos filisteus, eu quero destacar os filisteus, porque os filisteus, também os sírios, porque se você ler a história de Israel, tanto os sírios da Síria, quanto os filisteus, eles foram os inimigos de Israel ao longo dos séculos. E onde moravam os filisteus? De onde procede esse povo? Lá da Grécia, lá do Mar Egeu. E eles se transferiram para essa região de Israel, ali no litoral do Mar Mediterrâneo. E eles eram mais desenvolvidos do que Israel no que tange a tecnologia, no que tange a arte da guerra, a arte da agricultura. E mesmo esse povo sendo e tornando-se inimigo de Israel, quem os libertou lá daquela região do Mar Egeu e os colocou lá naquela região da Palestina foi o próprio Deus. Então Deus governa e opera em toda a terra. Agora notem, o governo divino não faz vistas grossas ao pecado na vida de seu próprio povo. Capítulo 8, vamos ler juntos. Eis, toda a igreja comigo, bota na tela, versículo 8. Conseguiu? Vamos lá, toda a igreja comigo. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra. Até aqui. Então, não é apenas as nações pagãs que estão debaixo do desgosto de Deus, mas também o seu povo que rebeldemente, recalcitrantemente, teimosamente quer permanecer no pecado. Ou seja, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não pesa pesa a mão sobre um e alivia a mão sobre o outro. Deus não é injusto. Às vezes, na realidade humana, você vê essa prática da injustiça. Para um, vale o favor da lei. Para outro, vale o rigor da lei. Para um, tudo está errado. Para outro, o errado está certo. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus abomina o pecado aqui, ali e além fronteiras.
Terceiro, o governo divino salva o remanescente segundo a graça. Então vamos ler agora do verso 8b até o versículo 10, começando lá no 8 com o mas. Todo mundo comigo. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender algumas coisas aqui. Deus tem no meio de um povo idólatra, pagão, sincrético, apóstata, um remanescente fiel. E Deus sabe distinguir o justo do ímpio. Às vezes, irmãos, nós temos a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Elias? Só eu fiquei, Senhor. Só eu. Só tem eu de crente nessa nação. Só tem a minha igreja que é bíblica. Só tem a minha denominação que é fiel. Isso é um perigo. Isso é um risco. Deus tem muita gente fiel, você nunca viu, você não conhece, que não faz parte da nossa congregação, que não faz parte da nossa denominação. Deus sabe quem é quem. Por quê? Porque o verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. É aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Nós vamos ter algumas surpresas no céu, penso. Você aqui? Que surpresa! Cadê o fulano? Não está aqui? Pensava que estivesse. Ou talvez você ainda se surpreenda com você. Puxa vida, cheguei. Deus conhece os que lhe pertencem, só Deus conhece os que lhe pertencem. Segundo, Deus tem um remanescente da graça que será poupado. E segundo, Deus usará a peneira para separar o trigo da palha. Irmãos, peneira é uma linguagem rural. Quem sabe, quem não sabe o que é peneira que levanta a mão? O cara que nasceu na cidade nunca foi na roça. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. A peneira tem aqueles buraquinhos, se chama de crivo. O que é que Deus está dizendo? Eu vou peneirar meu povo. Vou botar meu povo na peneira. Para que o agricultor bota o cereal na peneira? Para quê? Para joeirar? Tirar o quê? As impurezas. Mas ele não pode permitir, porque vai ter prejuízo, que o grão, que é valoroso, que é nutritivo, que é importante, vá junto com as impurezas. Então o papel da peneira é o quê? Balançar para lá, balançar para cá, sacudir aqui, sacudir ali, para que as impurezas caiam dentro do buraco do crivo, mas nenhum grão pode cair lá no meio das impurezas, senão o camarada tem prejuízo. Aliás, notinha de rodapé. Eu tenho rodado esse Brasil aí, e a mesma semana passada, indo pregar em Dourados, Mato Grosso do Sul, numa região de forte ênfase de agricultura, vendo o prejuízo que se tem nesse país no transporte dos cereais. Você vai atrás de um caminhão e você vê caindo, mas assim muito, não é pouco não. E à beira da estrada você vê leiras de cereais caindo. Que tristeza, um país pleno século XXI. Poderia melhorar nossa forma de transportar. Vamos fechar um pouco melhor esses caminhões. Você tem um prejuízo de mais de 15% de toda a produção no transporte. Gente, isso é um atraso. Um atraso. Se é a mesma coisa do camarada lá da peneira deixar cair 15% do produto tão importante lá no meio das impurezas.
que Deus está fazendo com o seu povo? Botando o seu povo na peneira. Deus já tinha botado o prumo. Para que um construtor usa prumo? Para quê? Para saber se o muro que ele está levantando está certo. Se estiver torto, vai cair. Então, preste atenção aqui. Versículo 9. Vamos ler de novo o 9, porque esse versículo é muito importante. Porque eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Então, preste atenção. Quem é o agente desse peneiramento? Deus. Deus. O que Deus está fazendo em balançando? Lançando o seu povo para onde? Para onde? Entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Deus não perde nenhuma ovelha do seu rebanho. Deus não confunde o falso com o verdadeiro. O seu povo vai ser disciplinado entre as nações, mas nenhum só grão vai cair da peneira de Deus. Para que o agricultor usa a peneira? Para separar a palha do grão. Palha é queimada, vira cinza, não tem valor. Mas o grão é tão precioso que Deus não deixa cair sequer um grão. Deus não deixa sequer um dos seus perecer. Chamamos isso de segurança da salvação. Louvado seja Deus. Versículo 10. Deus não poupará os que deliberadamente desejam viver no pecado. Então preste atenção nisso. Deus não deixa cair no chão nenhum grão, mas Deus não deixa também nenhuma palha na peneira. Versículo 10, toda a igreja comigo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender isso aqui no contexto. Qual o contexto, irmãos, dessa palavra? Amós está profetizando no reinado de quem mesmo? Jeroboão II. Quantos anos esse cara governou em Samaria? Quantos? 41 anos. O período dele foi de prosperidade ou de escassez? Prosperidade. O período dele foi de paz nas fronteiras ou de guerra nas fronteiras? Paz nas fronteiras. O período dele foi de riqueza nacional ou de crise nacional? Riqueza nacional. Então, uma coisa é ver o barco afundando, o país colapsando, e você vai cair mesmo. Pronto, todo mundo está falando que vai cair. Então, você é uma voz uníssona com todo mundo. Agora, imagine o país no auge, politicamente falando, economicamente falando, e está todo mundo batendo palma, porque a coisa está indo muito bem, e alguém chega e diz, esse negócio vai pegar. Vai pegar. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Quem acredita nisso? Você está louco, cara. Você está maluco? Estamos vivendo nosso melhor período. O sacerdote lá disse para o Amós, você vai embora daqui, cara, profetiza lá. Aqui não, cara, aqui não. Aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino. Aqui nós estamos muito bem, estamos bem na fita, bem na foto. Não vem com a goura para cima de nós, não. Aqui está maravilhoso. Não há segurança no pecado. E o que Deus vai dizer no versículo 10? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Mas quem são esses todos os pecadores? Ele explica. Os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Não adianta vir falar a palavra de Deus aqui, dizendo que o mal vai chegar. Não vai chegar, não vai acontecer, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Calma, paz.
que Deus está dizendo é o seguinte: nenhuma segurança política, nenhuma segurança econômica, nenhuma vantagem humana e política, ou econômica ou terrena pode livrar o homem do Deus do juízo, quando ele se levanta para julgar. Bom, dito isto, vamos ao último ponto da mensagem, que é o Deus que restaura o seu povo. Ainda bem que tem esses versos 11 a 15 em Amós. Senão a gente ficaria com o coração desesperado. Meu Deus, o cara só pregou juízo, mas onde tem um escape? O que vai acontecer? Então vamos lá. Primeiro, é importante dizer que Deus está destruindo o templo falso. Essa é a palavra do verso 1. Deus manda derrubar tudo. O templo de Betel, que é templo falso. E Deus agora no versículo 11 está levantando o tabernáculo de Davi. Deus está destruindo a religião falsa e Deus está estabelecendo a religião verdadeira. Deus está colocando por terra a mentira e Deus está levantando o monumento da verdade. Deus está acabando com o falso culto sincrético e Deus está restabelecendo o culto verdadeiro no tabernáculo de Davi. As 10 tribos do norte deixaram de existir no ano 722, quando Samaria, depois de 3 anos de cerco, foi tomada. Porém, agora a espada do juízo dá lugar à pá da reconstrução. Eu quero destacar aqui 5 aspectos do futuro dia do Senhor. Primeiramente, vamos olhar o rei, a promessa do rei messiânico, versículo 11. Toda a igreja comigo, por favor. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei fora nos dias, como fora nos dias da atividade. Eu chamo a sua atenção para os verbos. Você que é meticuloso, eu não sei se você é como eu, que gosta de ter a Bíblia de papel para riscar, anotar. Mas vamos olhar os verbos do verso 11. Me ajudem aí. Pode falar em voz alta para eu ouvir. Quais são os verbos aí? Levantarei, repararei, levantando, restaurando. Então, todos os verbos apontam para a mesma direção. Quem é o agente dessa restauração? Deus. A restauração da igreja está na mão de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. É Deus quem está restaurando. Deus é o único agente dessa restauração. Olha o versículo 14 para reforçar isso. Leia o 14 comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Até aqui. Quem vai mudar a sorte do povo? Deus. Versículo 15. Primeira parte, todos juntos. Plantá-los-ei na sua terra. Quem está plantando? Deus. Então quem é o agente da restauração? Deus. É Ele quem faz. Ele quem aplica o juízo e quem traz restauração. Segundo, as nações, o fim do muro de separação. Versículo 12, a igreja comigo. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então vamos entender isso aqui. Ele cita emblematicamente Edom. E ele, além de Edom, todas as nações. Ele está falando de um projeto macro, maior, que começa lá em Gênesis 12, versículo 2. Em ti serão abençoadas quantas nações da terra? Todas as nações da terra. Do que Amós está falando? Amós está levantando aqui, irmãos, a ideia maior da igreja, que conquista as nações, não com o poder da espada, não com decretos de cortes, não com leis do legislativo, não com a batuta do executivo. A igreja alcança as nações com o poder da sua
palavra. E por que Edom é mencionado? Por uma questão emblemática. Porque vocês sabem que Edom era parente de Israel, certo? De onde procede o povo edomita? De Esaú. Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Mas os edomitas, Edom, tornaram-se inimigos irreconciliáveis de Israel. Foram um problema na travessia do deserto. E lá no capítulo 1 de Amós, você confere comigo aí, versículo 11. Podemos botar na tela? 1:11, por favor? Toda a igreja? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão uma espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Edom foi inimigo de Israel de forma cruel. Quando Jerusalém estava sendo tomada pelos babilônios, pelos caldeus, o povo edomita ficou nas encruzilhadas, matando os que tentavam escapar, ou capturando-os e entregando-os aos caldeus. Agora o evangelho chega e derruba o muro da inimizade. Agora a igreja de Deus constrói pontes de reconciliação, onde o pecado tinha levantado muros de separação. Agora todas as nações pertencem ao Senhor. E aí você vai entender melhor o que está lá em Apocalipse 5:9. Bota na tela, por favor, Apocalipse 5:9, para todos nós lermos. Vamos juntos? E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora a igreja de Deus alcança as nações da terra. Por quê? Porque tinha um mistério de Deus, e está lá em Efésios 3:6, põe na tela para lermos, 3:6, qual o grande mistério de Deus? Vamos lá? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Agora não é mais Israel étnico, agora é a igreja do Deus vivo, composta de judeus e gentios, que alcança todos os povos, todas as etnias, todas as nações da terra, porque foram comprados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro, a terra, o fim do cativeiro da corrupção. Versículo 13, Amós 9:13, na tela para todo mundo ler. Vamos juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão o mosto e todos os outeiros se derreterão. É claro que pode ser uma linguagem física, material, o que aconteceu de fato na agricultura, onde as pessoas não só plantam, mas também colhem, não só colhem, mas também desfrutam. Porque o que acontecia com Israel via de regra? Plantavam, e na hora de colher, vinha o inimigo, vinha o opressor, e saqueavam as suas propriedades, e levavam as suas colheitas, e deixavam o povo na míngua, e na mão. Agora não, agora há preservação. Mas isso tem uma linguagem espiritual mais elevada, mais profunda. Ele está falando aqui, irmãos, do cativeiro da corrupção a que a própria terra foi sujeita por causa do pecado. E a Bíblia diz que a terra geme, sangra, contorce com cólicas intestinais, aguardando a revelação dos filhos de Deus, quando Deus vai resgatar a própria terra, a própria natureza deste cativeiro da corrupção, quando a Bíblia diz que vi novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E Deus não só vai levar a sua igreja para a glória, Ele vai restaurar toda a criação que foi colocada debaixo de cativeiro por causa do pecado do homem. Quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou Adão, não. Sabia disso? Deus amaldiçoou a serpente. Deus traz uma palavra muito dura para a mulher: no meio de dores darás à luz filhos. E em vez de Deus amaldiçoar Adão, Deus diz: eu amaldiçoarei a terra. Ela vai ser tua inimiga. Ela vai produzir espinhos, cardos e abrolhos.
E agora você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto. Irmãos, isso é uma coisa incrível. Você que conhece a agricultura sabe disso. Você precisa plantar o arroz, o feijão, o milho, a soja, o algodão. E precisa cultivar e cuidar muito. Mas a erva daninha brota naturalmente. Ninguém semeia, ninguém bota adubo. E ela cresce. E se não tomar cuidado, ela cresce com mais força, com mais vigor do que a planta que você plantou para dar pão ao que tem fome. Consequência de quê? Do pecado. Deus vai restaurar a própria natureza do cativeiro da corrupção. Louvado seja Deus. Mas ainda, penúltimo lugar, o povo. O fim das expectativas frustradas. Versículo 14, toda a igreja comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão do fruto. O que ele está falando no versículo 13? Ele fala de abundância. E no versículo 14 ele fala de desfrute. São as bênçãos da graça. Não só fisicamente. É tão bom quando você vê a alegria de um agricultor plantar e colher. Plantar, colher e desfrutar. A Bíblia diz que você não pode nem atar a boca do boi que trabalha. Então, se o camarada lida lá com o leite, diz a Bíblia, que ele não pode ser privado de tomar o leite. Se ele planta uma roça, ele não pode ser privado de comer o fruto daquele trabalho dele. E o que o texto está querendo dizer fisicamente é que haverá então a bênção do plantar e do colher, da abundância. Mas mais do que isso, haverá a bênção do desfrute. Mas isso vai muito além do que coisas materiais e terrenas. Isso fala da provisão abundante da graça de Deus. Você tem mesa farta na casa do Pai. Tem pão com fartura, pão quentinho do céu. Provisão divina. Fechando, terminando, concluindo. Ele fala do país, o fim da insegurança. Versículo 15. Toda a igreja comigo, por favor. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eu quero brevemente aqui fazer duas aplicações. Uma histórica, outra teológica. Porque a histórica tem a ver também com Israel. Tem a ver com Israel. Físico, material, étnico, nação. A história de Israel não é uma história fácil, não. Aliás, você lê em Gênesis capítulo 15, que Deus aparece para Abraão e diz: olha, Abraão, a tua descendência será escrava no Egito por 400 anos. Então esse povo que desce ao Egito num tempo de fome, que desfruta de determinados privilégios no tempo de José, depois o faraó que não conhecia José assume o poder e oprime o povo. Aí eles saem 40 anos pelo deserto, o povo se rebela contra Deus e aquela geração morre toda no deserto, exceto 2 pessoas. Aí eles conquistam a terra em 7 anos, mas em vez de eles desalojarem o povo da terra, eles namoram e flertam com os deuses da terra. E são oprimidos. 330 anos no período dos juízes. Aí eles pedem um rei. E Deus diz: olha, vocês vão pagar um alto preço para ter um rei. Estão dispostos? Ah, sim, estamos dispostos. Aí levanta Saul. Começa bem e termina muito mal. Aí Deus levanta Davi. E Davi, apesar dos seus erros pessoais, foi o homem segundo o coração de Deus e ele fortalece o reino. E aí ele constitui o seu filho, mesmo diante de uma rebelião de Adonias, que queria tomar o poder à força, põe Salomão no trono. E Salomão vai muito bem no começo, e vai muito mal no final do seu governo. A ponto de impor escravidão sobre o povo para manter o luxo do palácio. A ponto de levantar capelas às mulheres, aos deuses das mulheres. Muitas que ele tinha. E adorar esses deuses. Aí tem a divisão do reino.
E tanto o reino do norte, quanto o reino do sul, viveram não só em guerras internas, mas muitas vezes debaixo de opressão dos inimigos. Aí em 722 a Síria leva para o cativeiro as 10 tribos do norte, e não voltam mais. E aí em 586 a Babilônia leva o reino de Judá para o cativeiro, 70 anos. Eles voltam, mas voltam não como um povo livre, eles estão agora debaixo de um outro império, o Império Persa. O Império Persa passa, mas agora estão debaixo de um outro poder estrangeiro, o Império Grego. E agora o Alexandre morre, e eles estão debaixo de um outro poder, ora dos Ptolomeus do Egito, ora pelos Seleucidas da Síria. E aí eles têm uma breve e rápida libertação no governo Asmoneu. Matatias Macabeu e Judas Macabeu. Mas dura pouco. E em 63, Pompeu conquista aquele território. Israel passa a ser súdito do poderoso Império Romano. E aí chega o ano 70 da era cristã. Tito Flávio destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém e dispersa os judeus para o mundo todo no ano 70. Uma diáspora que durou mais de 1.800 anos. Israel retorna ao seu território agora, em 14 de maio de 1948. E vocês todos sabem a luta que Israel tem de terem inimigos à volta, mas Deus plantou o seu povo na sua terra. Cumprimento de Amós 9:15. Esse é o aspecto político. Deus usou instrumentos humanos? Sim. Quem assinou? Secretário-geral da ONU, da época, um brasileiro. Oswaldo Aranha. Ele não era sionista, não. Ele era contra os judeus. Mas assinou. Como nós temos, na época de Getúlio Vargas, vocês sabem disso, o nosso presidente Getúlio Vargas capturou judeus aqui e mandou-os de presente para Hitler, para serem mortos. A história do Brasil antisionista não é tão... é complicada. Mas quem plantou Israel de volta ao seu território? O próprio Deus. Mas esse cumprimento não é apenas político ou geopolítico. Esse cumprimento, irmãos, vai muito além agora numa aplicação teológica. O que significa isso? Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. É uma aplicação espiritual da segurança da salvação. Você é cidadão do céu. A sua pátria está no céu. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa e você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém, e força humana, e força terrena, e força demoníaca, força espiritual, jamais poderá arrancar você das mãos do Senhor, dessa terra que é a nova Canaã celestial. Louvado seja Deus. Temos plena segurança espiritual. Deus nos ajude, irmãos, a compreendermos esta verdade que Jesus nos ensinou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E Paulo diz, eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Plena segurança. Aqui ficamos então na conclusão do livro de Amós. Se Deus permitir, na próxima aula que tivermos aqui, nós estaremos iniciando o livro de Abacuque. E eu peço a gentileza a você de ler esse livro. Só 3 capítulos. Uma mensagem poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nossa gratidão por esta manhã. Nossa gratidão pela Tua palavra. Nossa gratidão pelo livro do profeta Amós. Nossa gratidão pela atualidade deste livro para os nossos dias. Nossa gratidão por esta classe. Nossa gratidão por esta igreja.
Nossa gratidão por termos a oportunidade e a liberdade de abrir as Escrituras e estudá-la nesta nação. Louvado seja o teu nome. Deus, assim como Israel se desviou do caminho, a nação brasileira tem se desviado também do teu caminho, Senhor. Às vezes aqueles que são chamados teu povo também têm transgredido a tua lei e se insurgido contra a tua soberania. Tem misericórdia de nós, poupa o teu povo, Senhor, e restaura a nossa sorte. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, eu estou usando a versão Ara. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. Nós poderíamos chamá-lo de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Ninguém, certamente, recebeu elogio tão elevado de Jesus do que ele. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João foi escolhido por Deus para abrir o caminho para o Messias, como precursor do Messias, trazendo, portanto, o tempo da salvação, um grande despertamento espiritual. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador,
é traçar para nós o cenário do império e da província de Israel em que Deus levantou João Batista. E João e Lucas, ao fazê-lo, adotam um método. Ele parte do geral para o particular, do império romano para a província de Israel. Então vejamos o verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César, como vocês sabem, governou o Império Romano do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. Se João começou seu ministério no 15º ano de Tibério, estamos falando que João começou seu ministério no ano 29 do nosso tempo, da era cristã. A pergunta é, como é que estava o Império Romano? Como é que eram esses líderes do Império Romano nesse primeiro século e antes um pouco, onde o Evangelho é estabelecido? Me permita olhar isso. Poderíamos começar com Júlio César, o grande general que foi assassinado. Inclusive Brutus o apunhalava pelas costas. Vemos César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que governou o mundo do ano 14 ao 37, o imperador que dominava o império quando João Batista deu início ao seu ministério, quando Jesus foi crucificado e sepultado e ressurgido dentre os mortos, que foi sucedido por Calígula, ou Gaio, que governou do ano 37 ao 41 e também foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa de 41 a 54, época em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiado, e quando começa de forma oficial a brutal perseguição contra a igreja, tempo em que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a arena da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos com requinte de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, período em que João foi deportado para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por que eu estou trazendo esse resumo? Para mostrar apenas uma coisa: o cenário político do Império Romano nesse tempo era um cenário muito cinzento, de homens maus, perversos e sanguinários governando o mundo. Mas agora vem uma segunda pergunta: como é que estava a província de Israel? O cenário era melhor? Vejamos, olha comigo ainda o verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Algo muito estranho nesse versículo, porque no ninho dos filhos do rei Herodes, que nós chamamos de tetrarcas, ou seja, o governador de uma quarta parte, tem um homem aqui que é uma ave estranha nesse ninho, o governador Pôncio Pilatos. Ele não é filho de Herodes, ele não é da família herodiana, ele é um governador romano. Como é que veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Como é que se explica a presença dele aqui? Por que que o Arquelau, que era o tetrarca da Judeia, conforme Mateus 2:22, não está aqui e no lugar dele tem aqui um governador romano? Para explicar isso, eu preciso da paciência de vocês, de retornar um pouquinho na história, porque é necessário compreender isso para compreender melhor a mensagem de João. Então vamos recuar um pouquinho na história. Começamos com a tomada de Jerusalém em 586, pelo grande e poderoso Império Babilônico. Ao longo desse cativeiro de 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que por sua vez caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego ou Greco-Macedônio, um Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, a cultura grega, que era contrária à fé judaica. Época em que também se espalha uma língua universal, o inglês de hoje, a língua grega. Foi nesse tempo que o Velho Testamento foi traduzido para o grego, numa versão tão conhecida por todos nós como Septuaginta. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, o vasto império greco-macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o controle dos Ptolomeus egípcios, ora sob o controle dos Seleucidas da Síria.
Quando Antíoco IV governava, um Seleucida da Síria, o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar do templo. E naquela época, o sumo sacerdote Judas Macabeus com seu filho Matatias Macabeu, ou melhor, Matatias Macabeu com seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra contra Antíoco e ganham essa guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro, formando em Israel um governo asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao vasto e poderoso Império Romano. Ele naquela época nomeia Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho, que nós chamamos de Herodes, ou Herodes o Grande, assume o governo. O Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, esse que está aqui no verso 1, tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago, lá em Jerusalém. Ele era chamado de rei, e não era governo de uma quarta parte não. Ele ajudou Calígula a ser imperador. Com a morte de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador. Ele ganha o título de rei de Israel como seu avô, Herodes I. E depois Herodes Agripa II, em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. A pergunta é, quem é esse Herodes o Grande? Pai desse time aqui do versículo 1. Ele era um grande empreendedor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão magnificente como o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram mais de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Porém, esse homem era um homem muito desconfiado e muito truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote, sempre o presidente do sinédrio, para dizer, aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, mas a sua chamada esposa preferida, Mariana, era da nobreza. Logo que ele se casa, a sua sogra Alexandra pede para ele nomear um menino de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida, ele nomeou Aristóbulo, o menino foi muito bem na sua função, ele com ciúmes do menino mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo assim, é melhor ser filho de um porco que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família dela estava sendo assassinada por ele, não titubeou, matou a mulher antes de viajar, a esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma, e Salomé, sua irmã, disse assim para ele, quando os seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava na estância mineral de Jericó, que ele mesmo fizera como seu lugar de férias no inverno, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia que eu morrer, você me promete que vai matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, por que eu estou lhes contando isso? Primeiro, porque isso me ajuda a entender um texto da Bíblia que eu passei muitos anos sem entender. Mateus capítulo 2. Eu nunca entendi esse texto. Quando diz que os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou e com ele toda a cidade de Jerusalém. A pergunta é, como é que um rei se alarma com isso? Uma pergunta dessa. Como é que uma cidade toda entra em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão terrível, quão truculento, quão sanguinário era esse rei e do que ele podia fazer sempre que alguém na cabeça dele se levantava para ocupar o lugar dele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores. Bom, eu tenho uma boa notícia para lhes dar. E a boa notícia é esta: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece eternamente no trono. Todos os outros serão apiados do poder.
Com a morte de Herodes, então o que acontece? Todo o território de Israel é dividido em 4 partes, chamado de tetrarquias. O ponto é que Lucas omite o nome do primeiro tetrarca, que é o tetrarca da Judéia. Lá em Mateus 2,22 diz que ele é Arquelau. E por que ele não está aqui? E por que no lugar dele está aqui um governador romano? Bom, o problema é o seguinte: ele era tão mal quanto o seu avô, que quando ele assume o governo, os judeus disseram: nós não aguentamos esse homem, e pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Notem que, embora Israel pertencesse ao Império Romano, mas quem mandava em Israel exatamente era a família herodiana, era a família edomeia. E então Roma aproveita o momento, arranca Arquelau do poder, põe o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o quinto. Bom, estou lhes contando isso para fazer a segunda pergunta agora. Se o cenário político do império era sombrio, como é que é o cenário político da província de Israel? Esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? Não, são homens maus, terríveis, truculentos, sanguinários, perversos. Ou seja, se o cenário político do império e da província eram muito ruins quando Deus levantou João Batista, talvez você faça outra pergunta. Bom, quem sabe a religião, a igreja, vai ser o porto seguro, vai ser o ponto de esperança das pessoas. Mas a pergunta é: como é que estava a igreja? Como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que está estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo, que era o cargo mais importante da religião judaica. Sumo sacerdote, era comprado a peso de ouro esse cargo. Na verdade, o Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O sogro Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente. Nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato. O Caifás era apenas sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. Em outras palavras, o cenário político do império, da província e a religião estão corrompidos. Está tudo errado. E você pergunta: meu Deus, tem esperança num cenário desse? Agora você olha para o mundo hoje, numa agenda claramente posta contra os valores do reino de Deus, e você pergunta: tem esperança? Você olha para o Brasil, com a agenda completamente contrária à agenda cristã, dos valores judaicos cristãos, que foram pilares da sociedade, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E quando você acha que o cenário está todo cinzento, Deus é poderoso para entrar na história, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história e criar um fato novo. Porque é nesse conjuntura que diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus amados irmãos, Deus pode fazer algo extraordinário, apesar do cenário cinzento em que vivemos hoje. A palavra de Deus veio a um homem estranho, num lugar estranho, usando roupa estranha, se alimentando de comida estranha. Mas isso não importa, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Onde a palavra de Deus vem, meus irmãos, aí as multidões se ajuntam. Não importa se numa grande metrópole, não importa se numa cidade do interior, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num barraquinho pequeno, não importa se num deserto ou debaixo de uma árvore. Onde a palavra de Deus vem, as multidões vão juntar-se para ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que era o ministério desse homem? Olha o verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é informação, isso é uma agenda, isso é uma metodologia. Leiam os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e vocês verão que todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. A agenda deles era centrífuga, nós estamos transformando a agenda do reino em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão.
Mas a pergunta é, o que esse homem pregou? Tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. De Malaquias a João, nós chamamos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, o primeiro pregador se levanta, e o que é que ele prega? Alguém poderia dizer, ô João, pega leve. Esse povo não está acostumado com Bíblia. Se o seu sermão for muito forte, esse povo não vai aguentar. Então prega uma mensagem mais palatável. Prega uma mensagem mais politicamente correta. Mas João não era um arauto da conveniência, ele era o profeta do Deus Altíssimo. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas à salvação. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo, a não ser que você se arrependa, a não ser que você tenha uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, não tem perdão, não tem salvação para a sua vida. Mas você pode perguntar ao texto, de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? A resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega do coração dele, ele não prega da cabeça dele, ele não inventa mensagem, ele não cria mensagem, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora notem comigo, no versículo 4, que João nos é apresentado como o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu chamo isso, irmãos, de avivamento espiritual. Porque talvez você pergunte assim, qual o contexto dessa declaração? O contexto aqui é o seguinte, quando um imperador ou um rei, naquele tempo, ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito preparar as estradas, abrir estradas. João está dizendo o seguinte, a estrada que é preciso estar aberta para Jesus se manifestar é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Isso é avivamento. Eu tive, irmãos, o privilégio de visitar um dos mais importantes avivamentos do século XX, a missão Quassis Abantu na África do Sul. Esse avivamento aconteceu em 1966 com Earl Stiggin. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia e caravanas do mundo inteiro foram ver o que estava acontecendo. Nós fomos lá, ouvimos a regente do coral, ficou 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Você pode ler sobre esse avivamento no livro Reavivamento na África do Sul, se você tem acesso ao inglês God Among the Zulus, de Kurt Koch. Quando nós levamos uma caravana lá, brasileiro é místico por natureza, alguns disseram, quem sabe a gente vai ver diante dos nossos olhos um milagre. Pasmem vocês, ficamos 10 dias lá, nem sequer a palavra milagre foi proferida por eles. Mas nós nunca vimos um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Erlon, o que é avivamento? Defina para nós avivamento. Ele disse, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Nós não produzimos avivamento, nós não agendamos avivamento, nós não fabricamos avivamento. Avivamento é obra soberana do Espírito Santo. Entretanto, quem prepara o caminho do Senhor somos nós. E para que o caminho seja preparado, tem que existir 4 grandes revoluções na nossa vida. Confira comigo o versículo 5. Todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo caminho torto vai ser retificado, todo caminho escabroso vai ser aplanado. Qual é o resultado desta revolução? Versículo 6, um grande avivamento, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa, irmãos? O que significa um vale? Um vale é um lugar escuro, uma depressão. São as cavernas da alma, são os corredores escuros do coração. São aqueles lugares onde pecados ocultos são guardados às 7 chaves. O que é um vale?
Vale fala de separação de dois montes. São as mágoas, são os ressentimentos, as desavenças, as disputas, as querelas, as divisões. O que é um monte, irmãos? Monte fala de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. O que é um monte? O monte fala de soberba, de altivez, de arrogância, de orgulho. Onde tem soberba, onde tem arrogância, aí o Senhor não se manifesta, aí as chuvas do avivamento são retidas. O que é um caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é falar uma coisa e ser outra, é ter um divórcio entre a fé e a prática. Onde tem divórcio, onde tem vida com Deus, se fala uma coisa e se vive outra, aí o avivamento não chega. O que é um caminho escabroso? É um caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Todas essas áreas precisam ser colocadas na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e o resultado dessa grande reforma espiritual é um poderoso reavivamento espiritual. Mas você pode perguntar ainda o texto: quem estava ouvindo João Batista no deserto? Confira comigo, versículo 7, versículo 10, está falando de as multidões. Notem que está no plural, não está no singular. Multidões. Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você verá que toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão estava no deserto ouvindo João Batista. Por que eu quero tratar disso aqui? Porque hoje os estudiosos, os experts, os doutores em crescimento de igreja, os teóricos, diríamos nós, dizem assim para você: você quer plantar uma igreja relevante? Plante uma igreja homogênea. Então, um diz assim: eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da sociedade, para ter dinheiro, para investir no reino. Eu vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de alto padrão. Outros, não, eu vou plantar uma igreja para influenciar os formadores de opinião da sociedade. Eu quero gente intelectual, quero gente acadêmica na igreja, eu quero os professores, os acadêmicos, para influenciar as ideias, o pensamento da nossa geração. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros, não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre, dos menos favorecidos socialmente, para alcançar os pobres. Eu vou ter opção pelos pobres. Quando eu leio a Bíblia eu não encontro nada disso. Nada disso. A igreja de Deus, irmãos, é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por esse nem por aquele. Deus ama a todos, e a igreja é este lindo mosaico onde todos são iguais. Mas você pode perguntar ao texto ainda: quais são as ênfases de um sermão de avivamento? Quais são as ênfases de João nessa pregação sobre avivamento? Vejamos. Em primeiro lugar, João alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Quando ele olha para as multidões, ele diz assim: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João, chocadíssimo. Tem 400 anos que ninguém prega, e o cara trata o auditório dele com essa deselegância. É muita agressividade, é muito duro. Se nós formos subir ao púlpito nas igrejas que Deus nos deu o privilégio de pastorear e chamarmos o auditório de raça de víboras, vamos ficar sozinhos. Por que está fazendo isso? Me permita dizer isso: você só consegue entender Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. E o que está lá que não está aqui? Está lá o seguinte: que quando João olha as multidões, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus vindo. Então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, você não sente uma espécie de urticária quando começa a falar dos fariseus, não? Pensa num time complicado, que via com lupa procurando o pecado dos outros, mas não enxergava os seus próprios pecados. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitinhos por fora, podres por dentro. Agora preste atenção numa coisa: os fariseus não foram sempre assim, não.
Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram exatamente para fazer resistência à cultura helênica, à cultura grega. Eles surgiram como um grupo de reforma e reavivamento espiritual. Eles surgiram para defender a ortodoxia e a piedade. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas. E esse time está lá escutando João Batista. Quem eram os saduceus? Um grupo que surgiu também nesse mesmo período para resistir ao helenismo, à cultura grega, e eles eram da elite da sociedade, financeiramente falando, mas eles sucumbiram rapidamente à cultura grega. Tanto é fato que vocês sabem que os fariseus não acreditavam, por exemplo, em ressurreição. Por que não? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição, por causa do dualismo grego. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles, mais do que isso, se tornaram colaboracionistas de Roma. Mais do que isso, eles ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. As festas giravam em torno do templo. As caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém. É só ler Atos 2 para entender isso. Agora preste atenção. Nenhum adorador podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos. A praça do templo era feita de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas de pombas e rolas. É por isso que Jesus ficou irado e pegou o chicote e saiu virando as mesas, soltando as pombas, abrindo os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. Quando João Batista os vê, João Batista diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? João Batista está dizendo o seguinte: a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras, quem bota nelas é Deus, mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, é o alerta solene sobre a realidade do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo com João Batista. Tem tanta coisa boa para pregar, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Depois de 400 anos o cara levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. É chocante. Eu posso lhes garantir, nós estamos aqui num conselho de pastores. Eu nunca escutei um pastor levantando o púlpito para pregar sobre o inferno, e depois do culto ele recebe um tapinha nas costas de uma ovelha. Esse pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou indo até mais leve para casa hoje. Não dá ibope não. Mas me permita lhe dizer, é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase, irmãos, de um sermão de avivamento é o alerta real sobre o perigo de um falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso? Porque aqui no Brasil tem florescido muito perto de nós uma falsa teologia, chamada de hipergraça, supergraça, que não passa de desgraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você, aqui você pode fazer suas escolhas e ninguém vai interferir nas suas escolhas. Nós somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é evangelho. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma o casamento, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma a economia, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma as transações comerciais, o evangelho transforma. Quarta ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, ele alerta sobre o grande perigo da falsa
confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório está dando carteirada no pregador. Eles estão dizendo, alto lá, João. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós somos filhos de Abraão. Corre em nossas veias o sangue de Abraão. Pega leve conosco. Agora preste atenção numa coisa. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu gosto de perguntar às pessoas algumas coisas. Às vezes eu pergunto assim, meu irmão, você está firme em Jesus? Mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batistão convicto. Sou assembleiano desde as outras gerações. Às vezes a pessoa mais sofisticada diz, você está seguro, irmão? Claro, pastor, eu sou um calvinista convicto. Outro não, eu sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, luterano, o que você quiser ser. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. Quem dá segurança de vida eterna para você é Jesus. É só Jesus. Põe a sua confiança nele. E só nele. Mas em quinto lugar, irmãos, o sermão de avivamento traz um alerta sobre uma vida, o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. Machado já está posto à raiz das árvores. Quem não produzir fruto é cortado e lançado ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, mas agora você ainda vai fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão dá resultado? Vamos ver. Confira comigo os versos 10 e 11. Quando as multidões escutam João Batista, o apelo não parte do pregador para o auditório. É sempre assim no avivamento. O apelo parte do auditório para o pregador. O que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu de avivamento? Ele responde, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção numa coisa, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do genuíno arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Olha aí comigo os versos 12 e 13. Vieram também os publicanos. Os publicanos mais sofisticados quiseram rasgar seda para Jesus e usaram a seguinte palavra: mestre, e nós? Que faremos? E Jesus diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Eu estou falando agora da Receita Federal. Estou falando do leão. Está de olho em você. Conhece mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época, Roma não tinha todos os aparatos que se tem hoje para recolher tributos e impostos. O que Roma fazia? Roma dava uma concessão para alguém recolher os impostos numa determinada região, com compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Por isso os publicanos eram tão odiados. Pois bem, esse time está lá escutando João Batista. E nós, João, fazer o quê? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele é íntegro nos seus compromissos financeiros. Veja se ele não usa expedientes escusos, ilegítimos e imorais para ganhar dinheiro de forma ilegal. Veja se a sua riqueza foi honestamente adquirida. Meus irmãos, eu tenho rodado por aí afora e eu creio que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que assume compromisso e sabendo que não vai pagar.
Tem muito crente que dá pernada nos outros para levar vantagem. Crente é honesto, crente é íntegro. O evangelho transforma o caráter do homem. Vamos ver a terceira reação? Versículo 14. Lá estão os soldados. Imagine você, soldados romanos, num território ocupado. E eles estão lá escutando João Batista. E perguntam: e nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que João está dizendo? Meus irmãos, qualquer pessoa, seja um líder militar, ou civil, ou eclesiástico, quando ele está no seu posto de liderança, ele tem que tomar muito cuidado para não exorbitar no exercício dessa liderança. Às vezes a pessoa se enche de vaidade e começa a olhar os outros de tamanco alto, de cima para baixo, e esmaga pessoas, machuca pessoas que estão debaixo da sua liderança. Não use da sua liderança para humilhar ninguém. Não deis denúncia falsa. O que é isso? Notem, os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Então, me permita ilustrar. Me permita ilustrar isso. Como é que é o seu nome, filho? Você que está com o palito azul? Marcos. Pega o Marcos para ilustrar. O publicano, cobrador de imposto, chegava na casa do Marcos. Dizia: ô Marcos, eu vim avisar você que esse ano o seu imposto vai ser tanto. O Marcos dava um suspiro de desespero e disse: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Ô Marcos, esse tanto mesmo. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Ô Marcos, eu vim dizer para você que o imposto vai pagar este ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista disse: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse não oprime as pessoas para levar vantagem. Você não faz jogo de bastidor para oprimir as pessoas para ganhar propina. Se ele é honesto na maneira dele ganhar o seu dinheiro. Você não faz falcatrua para engordar o seu orçamento. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais a gente alertar. O evangelho transforma. O que João está pregando? Olha o versículo 18, ele está pregando o evangelho. O evangelho. Bom, deixa eu terminar falando 3 coisas do pregador. Primeira coisa do pregador é consciência da sua verdadeira identidade. Olha o verso 15 e o verso 16 comigo, por gentileza. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Me permita usar uma expressão de um colega meu, Jeremias Pereira: cara de leão. O João Batista era cara de leão, ele não tinha medo de ninguém. Pregava para a multidão, pregava para publicano, pregava para soldado, pregava para fariseu, pregava para saduceu, ele não amaciava. Chegou um momento em que toda a multidão começou a pensar: ô gente, vocês querem saber? Esse cara não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Esse cara é o próprio Messias, é ele, nem outro não, é ele mesmo. Ô gente, 100% dos votos que entraram na urna eram para ele, como Messias. Não você mesmo, nem outro não, vamos para outro não, é ele mesmo. Essa cogitação unânime de todas as multidões transformaram-se numa pergunta sedutora, que beijaram os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente, e a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Muitos outros já tinham se levantado ali como Cristos. Queriam colocar João num pedestal. Se João tivesse engolido a isca venenosa
Eu poderia dizer assim, bom, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca, não. Ele foi claro, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem entende que toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. A ele, só a ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Do not let your hearts be troubled. A segunda coisa, irmãos, que é digno de destaque na vida do pregador é que tem consciência da sua total limitação. Eu estou aqui diante de pastores com longos anos de ministério e com resultados tão bonitos e frutíferos para o reino de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Entretanto, todos nós, temos que ter plena consciência de que nós somos rigorosamente limitados. Nós somos vasos de barro. Nós pregadores só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa que tipo de batismo um pregador ou um pastor usa, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, nós só conseguimos lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Jesus, só o Espírito Santo, só Deus pode tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós somos rigorosamente limitados. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, terceiro e último lugar, o pregador é corajoso. Muito corajoso. Olha comigo o verso 19 e 20, por favor. Está escrito o seguinte: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás que Herodes, o grande, o pai desse aqui, tinha se casado 9 vezes, formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional. Dos muitos filhos que Herodes teve, 4 tiveram poder político, foram tetrarcas: Arquelau, tetrarca da Judeia; Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve outros filhos que não tiveram poder político, dentre eles Filipe. Esse Filipe aqui do versículo 1 é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma. Um dia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma, visita o seu irmão e se engraça com a sua cunhada, a Herodias. A Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes. Portanto, Herodias não era apenas cunhada de Herodes Antipas, não. Ela era também sobrinha dele. Portanto, o pecado dele não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus lá de Petra. Então Herodias disse assim para ele: se você bem prometer de divorciar-se da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia, você é sua mulher. Herodes aceitou, topou a parada. Agora pense na cena comigo. Um dia, ele desembarca na Galileia com Herodias, sua cunhada, sua sobrinha, a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Foi odiado por isso. Aliás, foi preso por isso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia.
um lugar insuportável. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade. O Herodes até gostava de ouvi-lo, sabia? O temia, inclusive. De vez em quando ele dava uma escapadela para escutar o João Batista. Sabe o que João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Um dia, teve uma festa de aniversário do Herodes. Ele convidou os seus amigos. E naquela festa já estavam todos chapados, todos bêbados. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura diante dele. Ele fez uma promessa inconsequente para a menina. Falou, você pode pedir o que você quiser. A menina, tão esperta ou tão maligna quanto a mãe, perguntou, mãe, o que é que eu peço? Herodias disse, peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. Aí o carrasco sai da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele. E a cabeça ensanguentada entra naquela festa desesperadora, corrupta e maligna, como um bolo macabro. E você sai contorcendo o nariz, chocado, perplexo. Meu Deus, que tragédia. Que fim inglório deste homem. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que era melhor você ser preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que permanecer vivo com desonra. O que importa para um homem, meus irmãos, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu não sei se vocês concordam comigo. Nós estamos entrando num funil da história. E o clima é sombrio, no mundo e no Brasil. Me parece que a igreja enfrentará tempos difíceis. Vou lhes dizer algo, hoje não tem mais espaço para crentes covardes. É preciso se posicionar. Agora eu posso lhes garantir uma coisa, ainda que o sofrimento venha, e o pior deles, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês hoje, que pai, que mãe tem coragem de botar o nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, mesmo depois de degolado, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. E a minha oração nesta manhã, no começo dessa tarde, é que a vida de João, o ministério de João, desafie você, encoraje você, desperte você, para que você se levante, como um crente maiúsculo, viril, corajoso, por entender uma verdade gloriosa. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesta hora. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.